Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus às turbas dos judeus: minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como me enviou o Pai, que vive, e eu vivo pelo Pai, assim também o que me comer viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Em louvado. nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. A festividade de Corpus Christi, o corpo de Deus, é a solenidade, ou a solene comemoração da instituição do Santíssimo Sacramento do altar. Agradecemos e louvamos neste dia o amor de Jesus pelo dom inefável da Eucaristia, propriamente, que é a Quinta-feira Santa, o dia da instituição. Mas a lembrança da paixão e morte do Salvador não permite expansões de alegria. Então, ordinariamente, a festa ou a instituição de Eucaristia se comemora na Quinta-feira Santa. Porém, como se segue a Sexta-feira da Paixão, que é um dia, não é, de luto e de tristeza, não se faz uma comemoração tão solene. Então, a Igreja deixa para depois, para o dia de hoje. A Santa Missa, composta pelo insigne teólogo e poeta Santo Tomás de Aquino, é uma explicação das palavras da sequência Panis vivus et vitalis, pão vivo e que dá a vida. Dela fazem parte os trechos mais importantes da Sagrada Escritura sobre a Eucaristia. A Epístola também e o Evangelho retratam. No introito, agradecemos pelo alimento do céu, a Eucaristia. Ela é para nós flor da farinha e mel do rochedo, isto é, o Cristo. A lembrança de sua paixão e de seu amor, diz a oração, a colecta. Celebrando a Santa Missa, anunciamos a morte de Cristo e, sob este aspecto, a Eucaristia é um verdadeiro sacrifício e alimento sobrenatural, símbolo da união e paz entre os fiéis e penhor da união com Deus. Omnes in Christo unum. Todos somos um só corpo místico em Jesus Cristo. Diz a introdução da missa de hoje. Então foi Santo Tomás de Aquino quem compôs a Santa Missa, né? E a sequência belíssima que nós cantamos hoje na missa. Então, Corpus Christi, o corpo de Cristo, tão desprezado atualmente, relegado a um símbolo. O corpo, sangue, alma e divindade está presente na hóstia consagrada, depois que o Padre consagra, durante a missa no cânon. Está Nosso Senhor ali presente? Não é meramente um símbolo de uma comunhão, de um banquete fraterno. Ali a Eucaristia é o símbolo de Jesus? Não, é o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, presente sobre os nossos altares e no nosso tabernáculo. E hoje, feriado, as pessoas, em vez de irem cumprir a sua obrigação de adorarem a Deus na Santa Missa, no culto, vão se divertir por aí como se fosse um feriado comum. É triste, é a obrigação de todo católico ir à Santa Missa, prestar esse culto de adoração a Nosso Senhor, presente no altar. Em Cafarnaum, Jesus, com palavras claras e firmes, prometeu que instituiria a Eucaristia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz nosso Senhor. Ou seja, quem não vai à missa, quem não toma parte, né, na comunhão, não está com nosso Senhor. Por isso a obrigação é do fiel de receber os sacramentos, sobretudo a Eucaristia. E depois trataremos, né, de como devemos receber a Eucaristia. Não é de qualquer maneira, como fala São Paulo na epístola de hoje. Então, quem come a minha carne e bebe meu sangue, viverá eternamente. Terá a visão beatífica, a vida eterna. Este é um prodígio de tal amor, que muitos, quando pela primeira vez o ouviram anunciar, não puderam crer nele e se afastaram de Jesus. Então, muitos, quando Nosso Senhor começou a anunciar a sua paixão e morte, e também que ficaria presente conosco até o final dos tempos, de maneira especial no sacramento da Eucaristia, muitos não acreditaram em Nosso Senhor. Como assim? Diziam os judeus. Quem comer a sua carne e beber o meu sangue? Algo meio estranho. E Jesus, porém, antes que encurtar pela nossa medida o seu amor imenso, deixou-os ir. E Nosso Senhor, quando ouviu isto, esta reclamação por parte dos judeus, né, que não entendiam que era o sacramento da Eucaristia, foram embora. E Nosso Senhor os deixou partir, não insistiu. Então é interessante como Nosso Senhor trata. Bem, se as pessoas não querem ouvir, se não se interessam, se não querem, bem, não podemos obrigar. Cada um tem o seu livre-arbítrio para escolher querer ir para o céu, né, ou se perder no abismo. Vemos também esse erro grave, né, nos protestantes, nos hereges protestantes. Eles não acreditam, né, na presença real de Nosso Senhor Jesus na Eucaristia. Lutero foi quem começou, né, a espalhar esses erros, essas falsas doutrinas, dizendo que a Eucaristia era simplesmente um símbolo e que ali não está o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, que não ocorre o mistério da transubstanciação na hora que o padre, né, consagra as espécies de pão e vinho. E atualmente, mesmo essas seitas neopentecostais ou os protestantes mesmo tradicionais não aceitam a presença real de Jesus na Eucaristia, não aceitam. São como esses judeus, né, que se afastaram, e Nosso Senhor muitas vezes o permite. O modernismo também, né, segue essa mesma linha do protestantismo. A igreja modernista, a igreja conciliar, em muitas paróquias nossas as pessoas não têm mais fé na Eucaristia, não acreditam mais. Nem na revelação, na Sagrada Escritura, né, dizem que tudo é conto, mito, e a Eucaristia também é simplesmente um símbolo da presença de Cristo. Tudo isso é falso. E um sinal externo, né, de que não acreditam mais na presença real de Nosso Senhor na Eucaristia, é que todo mundo vai lá, pega a hóstia, comunga de pé, não se faz jejum, não se faz nenhuma preparação para receber a Eucaristia, não se tem mais genuflexões, não se adora mais o Santíssimo. Tiraram o tabernáculo do centro do altar e colocaram numa salinha escondida em algum lugar. Não se tem mais adoração ao Santíssimo Sacramento. Os sacerdotes tratam a Eucaristia de qualquer maneira. Então é um sinal de que para eles Deus não está ali. E é por isso que nós nos abstemos, né? Nós nos abstemos de participar e de ir, né, nessas paróquias hoje em dia, porque é um descaso contra o Santíssimo Sacramento. Não se tem mais fé, não se acredita mais em nada. Fora quando se está presente, com o novo ritual das ordenações, né, feitas por Paulo VI em 68, né, invalidaram as ordenações novas dos padres. Então isso é uma outra história, né, que vamos tratar mais adiante. Então Jesus não se faz presente ali, sobretudo na bagunça que é a missa modernista, né, aquele ambiente ali. Então, em vez de ser o memorial da paixão e morte de Nosso Senhor, incruento, de maneira incruenta, né, é uma festa, é uma dança, é qualquer outra coisa, menos algo de piedoso e de místico.
O que havia prometido, ele o cumpriu fielmente naquela noite em que seria traído. Consagrou o pão e o vinho e distribuiu-os, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós e por muitos, em remissão dos pecados. Por muitos e não por todos. Desde aquela noite, os homens tiveram na terra uma participação do banquete do paraíso. Então, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Nosso Senhor morreu por muitos, por aqueles que de fato queriam se salvar e que acreditaram que Ele era o Messias. Grande, verdadeiramente, é o banquete eucarístico. Nele se recebe o próprio Jesus Cristo, que se une a nós, que infunde no nosso coração e na nossa vontade o seu amor e a sua vontade. E depois, junto conosco, se oferece ao Pai. Glorifica a Santíssima Trindade e nos torna assim dignos da vida eterna e divina. Mistério sobejamente grande, sobejamente belo, para que a nossa pequena mente possa chegar a compreendê-lo. Então, assim como o mistério também da Santíssima Trindade, a festa que celebramos anteriormente, dificilmente a nossa inteligência alcança a magnitude desses mistérios. Da mesma forma, a Eucaristia. Como nosso Senhor se faz presente nessa pequena hóstia consagrada por um sacerdote. Como isso é possível? Então, há dois Jesus, um no céu e outro no altar. Como Jesus está presente em todas as missas, em todas as hóstias, é um mistério que não entendemos. Há tantos inúmeros Jesus, quantos são os tabernáculos, quantas são as partículas consagradas? Não há senão um só Jesus. O Salvador não pode ser multiplicado. Somente a sua presença é que é multiplicada. Sem dúvida, isso é um grande mistério que a nossa mente não abarca, não compreende. Tentarei, por uma comparação, fazer em torno dele um pouco de luz. Eis que eu, no meio da igreja, lanço uma só palavra. Esta, Jesus. Que palavra ouvistes? Todos ouvistes palavra idêntica. Todavia, vós sois muitos, e entretanto cada um de vós ouviu-a inteira por si, na sua alma, como se estivesse sozinho aqui na igreja. Portanto, a mesma e única palavra tornou-se presente em cada um de vós, de modo semelhante, porém bastante mais concreto. O mesmo e idêntico Jesus está presente inteiro e realmente em cada hóstia, a sua presença. Depois de renovarmos a fé, depois de aludirmos à dificuldade mais elementar, desenvolverei o mistério eucarístico no seu aspecto mais essencial, que é o da Santa Missa. Então, a Eucaristia se dá no santo sacrifício da missa. É durante a missa que o padre consagra a hóstia. O sacramento da Eucaristia concentra-se todo no santo sacrifício da missa. É nela que se gera Jesus Eucarístico e nela que ele é imolado pela remissão dos nossos pecados. Só por ela é que ele é distribuído em alimento às almas. E é por um prolongamento dela que ele fica esperando dia e noite e recebendo quantos têm necessidade e desejo dele. É o mesmo sacrifício do Calvário que durante a Santa Missa se torna presente e atual no altar, embora sem mais dor nem derramamento de sangue. Então, o primeiro sacrifício foi o de Nosso Senhor na cruz, sacrifício cruento com derramamento de sangue, onde ele sofreu toda a sua paixão. E a Santa Missa renova esse mesmo sacrifício de maneira incruenta, não?
ou seja, sem o derramamento de sangue. Então, com a Santa Missa, o nome de Deus pode ser verdadeiramente santificado na terra, como é no céu. O céu é a infinita, luminosa basílica, onde o único sacerdote, nosso Senhor, rende continuamente à Santíssima Trindade toda a glória que já lhe deu como a sua cruenta imolação no Calvário. Observai, adverte Bossuet, como ele se aproxima do Pai e lhe apresenta as suas chagas incicatrizáveis, ainda vermelhas, daquele sangue divino da nova aliança, derramado na dolorosa Sexta-feira Santa, quando ele morreu pela redenção das almas. E imagine, não, como nós devemos participar, tomar parte na Santa Missa, nesse mistério profundo, as obrigações de como devemos receber a Nosso Senhor na Eucaristia. Primeira coisa, se há algum pecado que nos acusa a consciência, confessar. Lastimavelmente vemos nas paróquias hoje isso. Não há mais confessionário, não há mais confissão. O padre é um simples psicólogo que vai ali conversar, dar um conselho. Terrível, não. Acusar, né? Se a nossa consciência nos acusa, devemos acusar os nossos pecados, sobretudo os pecados mortais, que vão contra os mandamentos da lei de Deus. É réu de condenação de São Paulo quem comunga, né, estando despreparado. Depois, o jejum eucarístico. A Igreja sempre recomendou aos fiéis o jejum desde a meia-noite até a hora da missa. Interessante, ficar em jejum desde a meia-noite até a hora onde se vai comungar. Depois houve algumas atenuações e o Papa Pio XII, saudosa memória, instituiu no mínimo 3 horas. Aqueles que têm alguma necessidade, que tomam medicamentos, etc., têm de saúde mais frágil, 3 horas. Para os sólidos, né? E líquidos também, 1 hora. Não se tomava nem água antigamente, antes da comunhão. Hoje já se é algo mais, se permite. Então veja como era a severidade dos antigos. Eu me recordo ainda que meu avô também, quando ia à missa, dizia, não, primeiro eu tenho que me confessar e depois jejum da meia-noite até a hora da comunhão. Passou por esse regime e ainda de memória me recordava. Então é bom para os fiéis também irem se habituando, né, a essas práticas piedosas que pede a Igreja, né, antes da comunhão. E não se comungava todos os dias, né? Às vezes os domingos sim, às vezes não, a cada 15 dias, 1 mês, não era frequente a comunhão para os fiéis. Só para os religiosos e para os sacerdotes se tinha comunhão diária, porque se exigia uma certa santidade de vida, coisa que para quem vive no mundo, no século, é muito difícil. São Pio X foi quem abreviou, né, a idade para as crianças fazerem a primeira comunhão e também recomendou a comunhão diária para os fiéis. Tem gente que vai à missa todos os dias, era comum isso. Aqui é bem distante para as pessoas, mas nas paróquias, ordinariamente, tinha gente que ia à missa. Antes do trabalho, ia à missa, né, às 5, 6 horas da manhã. E São Pio X recomendava a comunhão diária, porém, com toda essa devida preparação. Então veja o rigor que tinha a Igreja. Vários livros de piedade de santos dizem comunhão quinzenal, comunhão mensal. Por quê? Para que haja essa preparação. Não é chegar todo mundo lá na fila da comunhão e receber a hóstia lá do padre sem saber o que é que está recebendo. Então, preparação, confissão, jejum. Não se toma café da manhã, não se almoça e vai janta e depois vai comungar. Então, atenção. E o que pede o Papa Pio XII de no mínimo 3 horas, se abster de comida, de alimento.
A este propósito, poderemos distinguir 3 categorias de cristãos. Os que recusam, né, e são muitos, especialmente homens, que já não ouvem mais a missa, nem mesmo nos dias festivos. Muitíssimos que a relaxam vez por outra, sem se preocuparem com o grave pecado que cometem. Sobretudo os homens, mas são um pouco mais relaxados. Por quê? Não, vou ao futebol, não, tem um não sei o que ali, vou fazer, tem um trabalho, e vão se escusando de ir à missa. Então, atenção. Tem pessoas, né, que vão à missa no dia do casamento e depois quando morrem. Que aí levam o caixão dele, ele é obrigado a ir para a igreja. Mas se não, nunca vão à Santa Missa. Então, é obrigatório ir à missa todos os domingos e dias de preceito para todos, né? Não somente para as mulheres e crianças, os homens também em geral. Se os avisardes, suceder-vos-á ouvirdes alguma destas respostas. Estou na oficina a semana toda. Só tenho dia de guarda para trabalhar o meu jardim, o meu campo. Portanto, não tenho tempo de ir à igreja. Ou então, só tenho o domingo para repousar um pouco, para pôr em ordem as coisas de casa, e não quero desperdiçá-lo. E também, a missa, que aborrecimento. E depois, se há o sermão, a prédica, sinto vertigens. Espera-se só pelo domingo para se poder ir, em alegre companhia, gozar um pouco a natureza, passear. Etc. Então são várias escusas. E Nosso Senhor, no Santíssimo Sacramento, esperando por essas almas. A razão profunda desta conduta é única. Eles não sabem o mal que fazem a si e a glória que negam a Deus. Não ir à Santa Missa é negar a glória devida a Deus. Não compreendem mais o sacrifício da cruz, nem o sacrifício do altar, que o renova. Não são mais cristãos. Quando a gente não vai à missa, quando a gente não vai à igreja, a gente vai deixando, por conseguinte, de ser católico. A gente vai deixando, abandonando as devoções, as orações da manhã, as orações da noite, antes de dormir, as orações antes das refeições, e vamos, por completo, deixando de ser católicos. A segunda categoria é dos que ainda vão à missa, porém, mais por hábito do que por convicção interior. Quantos dizem, eu conheci, porque você vai à missa, não? Porque você é católico? Porque minha mãe era. Mamãe era muito católica. Então, sua mãe já morreu, mas e você? Não sabe nada. Vai porque levavam e tudo, mas não tem convicção nenhuma, não entende nada do que é a religião. Vão porque sempre foram desde meninos, porque isso é para eles quase uma distração. E eles podem encontrar-se com tal pessoa ou deitar um olhar àquela outra, porque não querem ouvir as censuras de seus bons pais ou de sua boa mulher. Então tem gente que vai porque vai estar ali, mas não sabe por quê. Não entende o sermão, o que o padre diz, a instrução, sai dali a mesma pessoa, né? Sai indiferente. Chegam atrasados e saem antes do fim da missa, preferem ficar por trás das colunas e não veem nada do que se passa no altar. Bem, aqui é um pouco mais complicado, né? E habitualmente estacionam no fundo, encostados à porta. Ficam ali, esperando acabar a missa ou sair antes. Não entende muito nada. Não tem terço, não levam o rosário. Não tem o livro de orações, um manual para acompanhar a missa, saber as partes, onde está na missa, o que o padre está fazendo. O missal, também com as orações, aqueles que gostam, né, de acompanhar as orações, tem a tradução. Não trazem nada, chegam assim de supetão na igreja. Não abrem a boca, ficam lá com ar de distraídos e aborrecidos, interessando-lhes sobretudo que o momento de ir-se embora chegue depressa. Ficam logo ansiosos para que a missa acabe logo para ir embora. Então é triste, ou seja, nenhuma devoção ao Santíssimo Sacramento do altar. Sua conduta moral em família, no escritório ou na oficina
não é melhor do que a de quem não costuma ir à missa. E frequentemente é por culpa deles que sucede ouvir isto: quem vai à igreja é pior do que os outros. A gente sempre costuma dizer isso, né? Não vou para a igreja porque quem está lá é pior do que a gente, não sei o que, ninguém vive nada. Sempre tem desculpas para faltar ao santo sacrifício da missa. E há também, há porém a categoria dos bons cristãos, para os quais a missa dominical é um dever sacrossanto e um suave conforto. Os bons católicos reconhecem e sabem dessa obrigação de ir à missa, de prestar um culto de adoração a Deus. Entre estes encontram-se belas almas capazes de consideráveis sacrifícios. Muitos vêm de longe para ir à missa, para ter a verdadeira missa, a Nosso Senhor ali presente. Mas fazem tanto sacrifício para chegarem na hora, contanto que satisfaçam o preceito festivo. Desses muitos têm aprendido a compreender e a seguir liturgicamente o divino sacrifício. Sabe da importância, e gasta e emprega o seu tempo nisso tudo para Deus. O domingo e os dias santos são dias que devem ser consagrados a Deus. Por exemplo, ir à Santa Missa, ouvir os sermões, fazer uma leitura espiritual, ensinar o catecismo às crianças, tudo isso se deve fazer nesses dias. Sabem que todos os cristãos formam um corpo místico, do qual Cristo é o centro vital. Também sabem que as almas em estado de graça vivem da própria vida de Cristo. Os bons católicos vivem, observando os mandamentos, a doutrina católica, e vivem, por conseguinte, em estado de graça. Ou seja, participam aqui nesse mundo da mesma vida de Cristo. Sabem consagrar-se juntamente com Ele para a glória do Pai. Leem o missal ou algum livrinho conveniente que traga as orações da Santa Missa e apreciam a profundeza e a beleza dessas orações. E vivem o drama divino que se passa entre a terra e o céu. São Francisco de Borja tinha um instinto divino que o guiava para a Eucaristia. E se bem que algumas vezes não se soubesse onde eram conservadas as sagradas espécies, por esse divino instinto ele era conduzido para elas infalivelmente. Sabiam das igrejas onde tinha o Santíssimo Sacramento e ia sempre fazer essas visitas. Esta é uma outra prática também que se abandonou, visitas ao Santíssimo Sacramento. Aqui na nossa capela, por graça de Deus, temos o Santíssimo Sacramento. Então, sempre que às vezes estamos passando aqui, aproveitar, vou fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento, ao Nosso Senhor, que está ali muitas vezes tão abandonado no tabernáculo. Graças a Deus também temos uma comunidade religiosa aqui, então sempre há os ofícios divinos, rosários, visitas ao Santíssimo por parte dos religiosos, porém os leigos também devem tomar parte. Visitas à Santíssima Virgem também. Graças a Deus temos também a imagem de Nossa Senhora que conseguimos esta semana, uma doação de um fiel. Então vim aqui rezar, se ajoelhar diante da imagem de Nossa Senhora, fazer uma breve visita, e assim fomentar cada vez mais nos nossos corações essa devoção. Então, cristãos, um doce desejo também nos deve impelir para a Eucaristia, e especialmente para a Santa Missa. Toda missa é um tesouro de glória para Deus, de graça para nós. E por que então não somos possuídos pela divina avareza de acumular esta riqueza que nem mesmo a morte poderá arrebatar-nos? Por que razão, se o podemos, não ouvimos a missa todos os dias? Como eu disse, aqueles que podem, vão à missa todos os dias, assim como os religiosos, e os sacerdotes têm assistência da missa todo dia e a comunhão diária. Então imagine como deve ser a vida de um religioso, de um sacerdote. Mas talvez nem todos sejam tão afortunados para terem um ritmo de vida e de trabalho que lhes permita ir à igreja todas as manhãs. Então ouvi um fato da vida de Santo Antônio de Pádua, quando este santo, por algum trabalho urgente, era obrigado a estar fora da igreja durante a Santa Missa, seguia com o pensamento:
e isso com um desejo tão intenso que uma vez o Senhor lhe fez a graça de ver, através da parede, a hóstia no momento da elevação. Pois bem, todos aqueles que a saúde precária e as preocupações mantêm fora da missa cotidiana, volvam, mesmo de longe, os seus pensamentos a Jesus, que naquele momento se imola. O Senhor lhes aceitará essa espiritual oferta de amor. Ave Maria Puríssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo.